Eu quero simplesmente ler isto aqui com os irmãos. Um versículo só da palavra. Se tiver de ler mais, depois a gente lê. Salmo 38, verso 10. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Senhor Deus, inclinamos nossas cabeças mais uma vez para reconhecermos que só o Senhor é Deus. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. O Senhor é o Deus que não conhece nenhum obstáculo. O Senhor é especialista em casos difíceis, em problemas insolúveis. O Senhor não precisa de força nem de violência para consertar as coisas mais difíceis. O Senhor pode ressuscitar mortos, colar o crânio fraturado, trincado, quebrado. O Senhor pode dar luz, vista aos cegos. O Senhor pode perfeitamente expulsar o câncer, toda sorte de doença. O Senhor pode dar o Teu Santo Espírito para indignas pessoas como somos nós. Por isso nós pedimos a Ti, humildemente, perdoa-nos, ó Pai, lembrando das gotas de sangue lá do Calvário, no qual nós cremos. Nós pedimos ao Senhor que venhas vivificar a Tua palavra pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cristo é o refúgio certo.
coração dá voltas. A minha força me falta. Quanta luz dos meus olhos, até essa me deixou. Deus não pede de nós nada que Ele não tenha nos dado primeiro. Se Ele te deu alguma coisa, ou se Ele te pedir alguma coisa, é porque primeiro Ele te deu aquilo. Quando Ele pede alguma coisa de alguém, Ele dá aquilo primeiro para a pessoa, para depois pedir aquilo. Ele não pode pedir, exigir de nós fé, a não ser que, em primeiro lugar, Ele tenha nos dado a fé. Quando Ele pediu de Abraão, Ele deu primeiro a Abraão. Ele pediu um filho, o único filho que Ele dera a Abraão, porque Ele deu Isaac primeiro para Abraão. Ele podia pedir. E Ele não exigiu fé de Abraão sem que primeiro Ele próprio tenha lhe dado aquela fé. Isso é bom a gente acentuar, meditar, com calma, com segurança, pontuando as coisas. Você pense nisso. Deixa isto calhar, descer no seu coração, na sua compreensão. Deus não te pede nada que, em primeiro lugar, antes de tudo, não lhe tenha dado. Agora, nós falamos alguma coisa que envolve o caráter. Caráter não é um dom. O caráter é uma vitória. Se a pessoa sofre uma derrota, ela já tem o suficiente contra si. Foi derrotada. Agora, a tendência, a justiça humana, popular, é esta: é criticar, é zombar, é arrasar mais com quem foi derrotado. É soterrar, é jogar mais uma pá de terra para quem perdeu, ovacionar, elogiar, glorificar o vencedor. É sempre assim, o homem sempre faz assim. Hoje ele está ovacionando, hoje ele está elogiando, amanhã ele está zombando, vaiando, criticando. Grandes artistas terminam no suicídio, terminam no álcool, na sarjeta da vida, por causa disso, porque o povo é impiedoso, o povo idolatra a pessoa, e depois que ela está lá em cima, que falha, então ele vira ao contrário, revolta. Nós vemos isto desde o princípio, especialmente lá no deserto. Quando tudo estava bem, Moisés estava sendo um Deus. Quando faltava alguma coisa, eles queriam até apedrejar a Moisés. Mas isto é próprio do ser humano. E sabendo disto, ninguém pode depositar a sua fé no ser humano. Agora, isso não quer dizer que nós vamos criar um âmbito de desconfiança e não confiar em ninguém, um clímax de dúvida, de suspeita, porque a pessoa que mais sofre é a que vive suspeitando, é a que vive em desconfiança. A pessoa que não confia sofre demais. E o mundo não merece confiança. O homem não merece confiança em determinado sentido. Por outro lado,
Você sabe que o amor, ele só se completa com a confiança. Enquanto não há confiança, o amor não é completo. Há sempre um suspense. E ao invés de ser um lenitivo, um descanso, ele se torna em uma tormenta, é um desgosto, é um encargo pesado, um jugo pesado, uma coisa assim. Mas nós vamos aqui. E caráter é vitória. Caráter não é dom. Desde que o caráter não é dom, então tem que se obter através de lutas, de sacrifícios, dificuldades. É na aflição que ele é forjado. E eu estou falando aqui a mensagem do profeta da era, sem ler. Você sabe disto que se você conhece e está no espírito da mensagem, você está entendendo que eu estou falando tudo da mensagem, sem precisar de ler. Agora, como nós poderíamos vencer para termos esse caráter? Não vamos pensar num caráter conhecido e reconhecido pela sociedade e pela religião. Vamos pensar no caráter reconhecido por Deus, no calibre reconhecido por Deus. Porque vocês sabem que Jesus Cristo, para os fariseus, ele não tinha reputação, não tinha caráter. Para eles, ele tinha uma má reputação. Ele era tido como um bastardo. E um que tinha Belzebu. Agora veja, Jesus Cristo, o próprio Deus. E não quer dizer que ele foi tido desta forma, como tal, por pessoas rasteiras, por pessoas indignas, por pessoas sujas, por pessoas imorais. Mas ele foi tido como tal por pessoas que tinham caráter, que tinham moral, que tinham religião, que eram autoridades religiosas. Ele foi tido como tal por sacerdotes, homens que ninguém podia tocar o dedo neles. Eram homens de vida exemplar. Mas, no entanto, foram eles, justamente eles, que qualificaram Jesus Cristo como tal. Enquanto que pessoas baixas, pessoas de valados, diziam que ele era o Filho de Deus, criam nele como Filho de Deus, como Messias. Veja só a diferença, meça isto. Deixa isto descer. Então, para se ganhar este caráter, é no forno da aflição. Então tem que ter uma coisa que não é sua. É Deus que dá. É a fé. O caráter em si não é um dom, é uma vitória. Mas para vencer tem que ter fé. Fé para vencer. E essa fé só pode ser uma dádiva celestial. Porque todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Se é bom, se é perfeito, se essa fé é perfeita, ela vem de Deus. Então termina sendo um instrumento através do qual o homem luta pelo caráter de Cristo. Porque ele não vem buscar sociedade, ele não vem buscar religião, ele vem buscar caráter. E é o seu próprio caráter. É a única coisa que vulcaniza e que combina com a da natureza de Deus, que encaixa em sua face, que encaixa em sua personalidade e que forma de fato o seu corpo. É o caráter de Jesus Cristo. Agora, por isso é que, veja, a mulher representa o caráter do homem. Pela mulher que o homem escolhe, você conhece o seu caráter. Mas foi justamente por isso que Jesus repudiou a falsa igreja. A igreja romana foi repudiada pelo marido, pelo esposo, e é tida como uma grande prostituta.
e suas filhas, e foram repudiadas. Como a filha de Herodias dançava diante do rei, e foi um instrumento da mãe para cortar a cabeça de João Batista, o profeta, assim está esse sistema denominacional agradando o Estado, trabalhando pelo Estado e casado com o Estado, dançando na frente do Estado, como a filha de Herodias dançava na frente de Herodes. Mas o certo é que ela representa uma igreja repudiada. Isto quer dizer que um dia ela foi a genuína esposa. Isso não quer dizer que Jesus não tinha caráter quando levantou aquela igreja, quando se casou com ela. Ela foi de fato uma igreja, diz o profeta. Ela foi uma igreja genuína. E ela de fato é uma igreja católica, porque católico quer dizer universal. Mas Jesus nunca tem uma igreja católica apostólica romana. Ele tem uma igreja católica apostólica cristã. Isto é certo. A igreja católica apostólica romana é do Papa. E a igreja católica apostólica cristã é de Jesus Cristo. Essa é a igreja mundana e aquela é a igreja espiritual. Ela foi repudiada por Jesus Cristo sem que ele fosse no cartório dos homens. Ela continua reclamando ser sua mulher. Ela continua reclamando ser sua esposa e ter o direito de falar no seu lugar. Mas ela foi repudiada no cartório divino. Ora, José queria repudiar a Maria caladinho. Foi o que Jesus fez. Ele repudiou a igreja calado e a deixou fazer sozinho. O profeta diz assim, que o Espírito Santo deixa a igreja e ela não percebe. Ela segue em frente, pregando a volta de Jesus Cristo e curando os doentes e fazendo coisas. E o Espírito Santo alça voo dali, sem que ela perceba. Então ela reclama ser, mas ela não tem o caráter de Jesus. E na verdade ela tem homens cuja moral é intocável. E você não pode tocar neles. Eles são bons homens, eles são retos. Para começar, nunca se casaram. E eles julgam ser santos por isto, mas não é este que é o ser santo de Deus. Nós não temos tempo suficiente para estudarmos isso. Mas então, por isso você vê o coração de Davi dando voltas. Agora veja, será isto poesia? Seria isto uma coisa como escreve uma música, um poeta escreve, um compositor escreve, sem ter aquela experiência? Seria aquilo verdade? O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanta luz dos meus olhos até essa me deixou. Isso está falando da dor e do arrependimento do pecador, que dirige-se a Deus para obter a salvação, o perdão de seus pecados. Então Davi, naturalmente, com experiência própria. Ora, aquilo era uma experiência que lhe inspirava a escrever. O meu coração dá voltas. Isso quer dizer, o meu coração não está ancorado. Ele não encontrou um lugar onde parar, onde descer a âncora e se assegurar, enquanto as ondas se levantam, enquanto a tempestade ruge. Então ele dá voltas, ele bate para lá, ele bate para cá. Em determinado instante ele está muito tranquilo, mas de repente ele sofre umas batidas anormais. Ele dá voltas, dá voltas, dá voltas. Ele não para. Ele se torna inconstante. Ele se torna volúvel. O que está acontecendo, Davi? A minha força me falta. E por fim, quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. E vamos pensar assim, um homem em tal situação era o que era, um tipo de Cristo, tendo o Espírito de Cristo em si. Agora, o Espírito Santo que escreveu isso aqui foi para consertar, foi para
valorizar, para proteger a Davi. Todas as escrituras são divinamente inspiradas para todos os filhos de Deus que vieram, que viriam, que passariam por esse torrão, por essa terra. Todas as escrituras foram escritas para eles, por causa deles, por causa de você. Isto aqui foi escrito. Porque quantas experiências você tem na sua vida e, no entanto, você não tem um livro de salmos. Você não tem um romance, mas a sua vida é um romance. A minha vida é um romance. Ora você choraria, ora você riria bastante, saltaria, regozijaria. Ora, você ficaria abatido, decepcionado comigo, terrivelmente decepcionado. E ora, você ficaria animado ao ler a minha vida, vírgula por vírgula, ponto por ponto. A mesma coisa é você. A sua vida é um romance. Um mais dramático, outro menos dramático. Uns mais felizes, outros menos, uns mais penosos, outros menos penosos, mas cada um é um romance, é um livro. A sua vida é um livro. Agora, ela está aqui na Bíblia. Ela não precisa ser escrita num caderno lá em casa. Ela está escrita na Bíblia. Já está escrito que o seu coração deu voltas. Já está escrito que as forças te faltam. E até mesmo a luz dos seus olhos, às vezes te falta. Está escrito tudo isso que forma este romance. A sua vida é a Bíblia. A sua vida é um livro. Ela está aqui. Você está aqui. Você está encaixado aqui. O homem, a mulher está aqui. Quando você vê uma mulher pintada, de olhos pintados, cabelos cortados, unhas pintadas, ela está aqui na Bíblia. Você a encontra aqui na Bíblia com o nome de Jezabel. Quando você vê uma mulher sofrendo, angustiando e humilde sofrendo, ela está aqui na Bíblia. Aquela mulher sofrendo, ela está aqui na Bíblia. Aquele homem sofrendo, lutando, com seu coração dando voltas e as suas forças faltando. Então, ela está ali na Bíblia. Aquele homem está ali na Bíblia. Ele está ali com o nome de Davi, ele está ali com o nome de Samuel, ele está ali com o nome de Josué, ele está ali com o nome de José, ele está ali com o nome de alguém assim. Mas a sua vida está aqui. Você está aqui. Seu nome está aqui. Toda a sua vida está aqui neste livro, no livro dos livros, e isto é um lugar. Agora veja, homens em boas situações nunca foram nada e nunca puderam fazer nada, porém outros sem condição foram usados. Haja visto que todos diziam: como pode ser isto? Todos, ao serem chamados por Deus, perguntavam: como pode ser isto? Eu, para essa missão, eu não dou conta. Quem sou eu, em outras palavras? Que tenho eu para fazer isto? Como posso eu fazer isto? Moisés disse: eu sou gago, não sei falar, eles não me crerão. Deus disse para ele: eu lhe darei 2 sinais. Deus deu para ele o instrumento. Agora tudo com objetivo. Você espera que você vai ver o objetivo disto. Sempre, sempre Deus vem a pessoas que não estavam em condições. Você tem que sempre lembrar disto, porque quando Sara tinha condição, Deus não veio a ela. Quando ela não tinha, Deus veio a ela. Ela escutou Elohim falando com Abraão, com seu marido.
Ela escutou Deus falando com o seu marido que ela teria um filho. Justamente quando ela não podia, quando ela não tinha mais condição. E aquilo ali, você pode chamar essa mensagem de lugar. Aquilo ali a poria num lugar na Bíblia Sagrada. Num lugar. E Pedro mais tarde a deu como exemplo para as santas mulheres. Sara. Mas justamente quando ela não tinha mais nada, vamos dizer que pudesse ser aproveitado no sentido de gerar um filho, foi que Deus veio a ela para lhe dar este lugar nas Escrituras. O irmão Brana, quando Deus falou com ele, ele disse: como posso fazer? Ele disse: eu lhe darei 2 sinais também. Como foi dado a Moisés, eu lhe darei. Esse é um profeta de Deus. E quando o anjo do Senhor veio a Maria, o que perguntou Maria? Ela perguntou em São Lucas, capítulo 1, verso 34, e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E aquilo lhe daria um lugar nas Escrituras. Aquilo lhe daria um lugar. O anjo não teve que lhe dar um texto e suar a camisa, e suar bastante, lhe dar um sermão, e bater, e bater, e bater, e bater, e criar uma série de doutrinas para ela. Uma coletânea teológica para ela. Ele simplesmente lhe respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, falando de coisas impossíveis. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Isso quer dizer, nunca mais voltou para ela e dizer: você não se lembra? Você não se lembra do dia que eu te falei? Isto aqui está o salmo tal, aqui está Isaías tal, uma virgem conceberá, e parágrafo aqui, e versículo dali, isso, aquilo e aquilo outro. O anjo nunca apareceu para ela para fazer isso. O profeta disse: Abraão não tinha uma Bíblia como nós temos. Por isso Jesus disse: uma geração incrédula, perversa, má. São Pedro disse: oh, geração perversa e má. Tendo o que temos, e Deus pede, porque a quem mais é dado, mais é exigido. Abraão não tinha uma Bíblia, Jó não tinha uma Bíblia, Moisés não tinha uma Bíblia, Josué não tinha uma Bíblia, não tinha história de uma igreja como nós temos. Oh, a esta era foi dado muito mais do que todo o restante de todos os tempos. Veja, para colocá-la num lugar. Todo o problema de Deus com o seu povo foi colocá-lo numa terra, num lugar. Deus sempre teve um povo e um lugar para esse povo. Por isso José deu ordem a seu povo a respeito de seus ossos. Porque ele tinha alguma coisa com o lugar onde ser sepultado, porque ele sabia que a ressurreição se daria ali, quando Jesus expirasse no Calvário. Quando ele ressuscitasse, ele sabia que aquilo se daria ali. Então ele deu ordem a respeito de seus ossos, que seus ossos fossem levados com eles quando eles saíssem do Egito. Mas por quê? Em qualquer lugar serve. Mas Deus tinha um lugar para eles aqui na terra. Ora, Deus tem um lugar para você. Deus tem um lugar para o seu povo. E aí é onde nós chegamos aqui. Veja que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Onde? O que é isso? Um advérbio de lugar. Lugar. Não havia lugar para ele na terra, sendo ele o criador da terra.
Ele viajou por Belém todinha dentro do ventre de Maria e não encontrou uma coisa sequer para reclinar sua cabeça para nascer como gente. Ele teve que nascer como ovelha, nasceu num estábulo, no meio do feno. E depois ele disse: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem um lugar para reclinar sua cabeça. Mas ele veio preparar lugar para onde ele estivesse, no lugar que ele estivesse, nós também estivéssemos. Qual é o lugar que ele está? É na palavra, porque ele é a palavra. Isso não é questão, céu não é questão de geografia. Céu não é questão de lugar, propriamente. Não é questão de geografia. Veja em que lugar você está, em que lugar Deus te pôs. Deus te colocou. A mensagem é para te animar. Você vê, analisa a Bíblia. Preste atenção como Israel sempre sofreu por causa de um lugar. Mas um lugar, às vezes brigando por causa de um lugar. Até hoje a história não nega, aí está o quadro diante do mundo. Brigando por causa de um lugar na terra. Por que eles não pediram a Amazônia para o Brasil? Por que eles não pediram um lugar fértil aí para outro país? Desabitado, um lugar muito grande aí? Um estado dos Estados Unidos? Um estado do Brasil? Dá-nos um estado, porque Israel é menor, muito menor do que o estado de Goiás. Dá-nos um estado, divide um estado grande desse aí, dá-nos na terra, uma boa terra. Mas por que brigam eles por causa daquele lugar? Quem pôs isso no seu sangue? Aquilo é uma questão de geografia. Está certo a geografia. Eles teriam obtido, comprado de qualquer país, que tem estados grandes, um estado maior do que o que eles têm lá. É um pedacinho de terra, mas é um lugar. Isso é posto por Deus, isso é desde o início. Caminhando para um lugar, lutando por um lugar, sofrendo por causa de um lugar, guerreando por causa de um lugar, gastando por causa de um lugar, morrendo por causa de um lugar. Há um lugar em Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Ora, essa mesma coisa que Deus põe no sangue de Israel para lutar por um lugarzinho de areia na terra, Ele põe no coração do crente para lutar pelo lugar na casa do Pai. Aleluia, glória a Deus. Ele pôs no coração da noiva, Ele pôs no coração de sua esposa. A esposa luta e dá tudo para não sair do seu lugar, para não sair de sua casa, porque esse é o lugar dela. Não se turbe o vosso coração, não deixe o vosso coração ficar dando voltas, porque aí as vossas forças vão voltar. Não deixe os vossos corações ficarem dando voltas, ficarem em dificuldade com isto ou com aquilo, que você racha a cabeça e não pode receber cura. Na hora que você precisa de uma oração, Deus não vai te curar. Você está com o coração cheio de veneno, com a língua cheia de peçonha, com a mente cheia de pensamentos, e ocupado com coisas que não são de sua conta. Não é do posto do seu dever, não é do seu lugar. Há muitas mentes ocupadas com a política, não tendo nada com a política, não tendo nenhum dever com aquilo, e são ocupadas o dia inteiro com o trânsito e com tudo que está errado e com vidas de pessoas particulares. Elas estão ocupadas com vidas de autoridades, com vidas de irmãs, com vidas de irmãos, com vidas de todo mundo. Elas estão ocupadas, elas estão curiosas. Oh, mas aquela esposa está mansa e humilde, o seu coração não está turbado. Porque o coração turbado, ele dá voltas. Dá voltas, dá voltas. Ele fica inconstante, ele vira o biruta do aeroporto. Ah, mas o que é isto? Luta-se por tudo. Luta-se pela terra. Irmão Brana fala sobre Arnoldo, lá da Suíça, que deu a sua vida, cravou setas em seu peito, enfrentou o exército alemão, desafiando e tornando-se um herói,
dando a sua vida por um lugar. Ele disse: eu tenho uma casa ali embaixo, acabei de construí-la para minha família, para minha esposa e meus filhinhos. Mas hoje eu levanto o peito, eu abro os braços e dou a minha vida pela Suíça, dou minha vida por este lugar. Ora, o profeta disse que Arnoldo salvou a Suíça. O exército forte da Alemanha foi derrotado, foi envergonhado com o caráter de Arnoldo. Ele disse: um dia Jesus Cristo abriu os seus braços, lá no Calvário, derramando o seu sangue, sendo cravado lá no Calvário. Por causa de quê? Para nos dar um lugar. Para nos dar um lugar, comprado por sangue. Não pelo meu mérito, não pela minha pregação, não pelo meu nome, mas pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Este lugar foi comprado, ele está pago, ele deu a sua vida, é o lugar. Ele te deu este lugar. Agora, esse lugar, sem dúvida alguma, está na palavra. Você tem que saber disso, para que onde eu estiver, veja, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É questão de lugar. Mas nós vamos adiante aqui, que céu não é questão de geografia. Eu não preciso pegar a mensagem e ler isso para você. Mas você sabe, já divinamente revelado, que céu não é questão de geografia. Porque perfeição não é um lugar, perfeição é um estado. Como inferno não é um lugar, inferno é um estado de espírito. É um coração às voltas. É uma mente em conflito. É um coração abalado constantemente, inseguro, cheio de ira, de cólera, de mentira, de adultério, de vícios, de crimes. É um coração inseguro, é um coração fugitivo. Ele foge constantemente porque é aquilo que bombeia a consciência. Ele está sempre fugindo, sempre escorregando, sempre procurando se justificar. Daqui por ali, sai, escapole aqui de uma, escapole de outra ali, escapole dali, até um dia que ele cai nas malhas. É assim o fugitivo. Caim seria um fugitivo, mas Davi também foi um fugitivo. Seu coração também ficou às voltas. Isso pode ter acontecido com você, pode estar acontecendo, não sendo você uma semente da serpente como Davi não era. O seu coração dava voltas, não tinha lugar parado, não estava ancorado. Por isso o profeta disse que a fé ancora, a fé descansa, a fé não fica alvoroçada, ela não corre para cima e para baixo, sai na janela, vem na porta do fundo, sai na porta da frente, inquieto. A fé tem comportamento, a fé honra a Deus, a fé é dizendo que Deus pode, que Ele é o Deus do impossível. A fé diz: cumpra em mim segundo a tua palavra. Na verdade você diz: como isso pode ser feito? De que maneira eu poderei ser transformado? Se uma lagarta pode ser transformada, quanto mais um filho de Deus. Se uma lagarta passa por uma metamorfose, quanto mais um filho de Deus, uma filha de Deus. Então o céu, a suja pergunta, é um lugar ou um estado? Céu é perfeição, e perfeição não é um lugar, perfeição é um estado. Coisas que hão de ser, parágrafo 42 em diante. É que você deve ter paciência e vai vendo isso passo a passo, vê se você pode guardar isso. Você está guardando a luta por um lugar. Israel tem essa coisa por aquele lugar, não é? Eu não penso que o céu seja aquele lugar a respeito do qual minha mãe costumava falar. Eu creio que a igreja tem crescido daquilo. Pensar que isto costumava ser. Há 100 anos atrás, ou 200, eu penso que os antigos costumavam pensar que todos que morriam subiam ao céu.
e tinha uma harpa, e se assentavam lá nas nuvens, e tocavam a harpa. Agora eles sabiam que lá havia um lugar chamado céu. Porém eles, se isto fosse assim, todos os músicos estariam no nosso meio. Se fosse o céu, fosse um lugar só de música, não é? Mas não é este tipo de lugar. Não é como se sente assim. Não tem nada de tocar harpas de maneira alguma, eu creio. Não creio que a Bíblia ensine isto. Mas esta era a concepção que eles tinham antes da plenitude da palavra vir à existência, ou na abertura dos 7 selos que estão prometidos para nós nesta era. Para que então entendamos, eu creio que o céu é um lugar real, exatamente como este lugar aqui é real. Vem? Pois Deus nos encaminhou em nosso crescimento espiritual neste lugar. Neste lugar. Nosso crescimento espiritual. Isto fala da perfeição. Você tem que entender, para alcançar este lugar, você tem que alcançar primeiro em estado. Deus te coloca em estado próprio para estar naquele lugar. Então, a estas alturas, o céu não é propriamente o lugar. O céu começa aqui onde você está. Em você. É um estado. Nós não vamos arranhar nossas harpas para sempre, mas nós vamos a um lugar real onde vamos fazer coisas, onde vamos viver, nós vamos trabalhar, nós vamos regozijar, nós vamos viver, onde teremos vida, uma verdadeira vida eterna. Nós vamos a um céu, um paraíso, exatamente como Adão e Eva trabalhavam e viviam e comiam e se alegravam no jardim do Éden, antes que o pecado entrasse. Estamos a caminho de volta para lá outra vez. Isto é exatamente de volta. O primeiro Adão, através do pecado, nos tirou para fora. O segundo Adão, através da justiça, nos traz de volta outra vez. Amém. E nos justifica e nos traz de volta para dentro deste estado. Este estado. Agora você vê. Olha o seu estado. Você compreende agora. Para vocês, pessoas que têm as fitas agora sobre a mensagem de justificação, eu quero que você tome isso. E vocês realmente tomarão as fitas. Não tomarão para conseguir isto? Eu falei sobre isto aqui há algum tempo atrás. Veja como os seus pais terrenos, antes de você vir aqui, antes de você nascer, antes deles saberem que você viria, se aprontaram para a sua vinda. Pense somente nisto agora. Seus pais terrenos, porque os pais terrenos são somente um tipo do Pai Celestial. Se nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais sabe o nosso Pai Celestial como dar boas dádivas a seus filhos. Jesus falou estas palavras: vem, eles se aprontaram para a sua vinda, eles fizeram um pequeno berço, adquiriram alguns pequenos sapatinhos e roupinhas e assim por diante. Eles aprontaram tudo para a sua chegada aqui. Prepararam, mesmo antes de você vir à terra. Jesus foi para preparar nossa chegada lá. Enquanto isso o coração dá voltas, enquanto isso o coração é sobressaltado, enquanto isso se sofre, enquanto isso tem que se decidir, enquanto isso tem que se lutar por este lugar, por um estado. Se você está num estado de cristão, num estado de espírito, de segurança, você está no céu. Você está potencialmente no céu, você está com o ticket no bolso, com a passagem no bolso, você está com o sinal, você está com o preço pago da passagem. Agora você sabe que este lugar é na terra. Ele fará essa retirada, você fará essa excursão, essas bodas do Cordeiro, mas este lugar é na terra, a eternidade. O homem foi criado para a terra, e ele vai herdar a terra. Amém, glória a Deus. Agora observem, há muitas moradas na casa de meu pai. Ou deixa-nos, eu não quero dizer para acrescentar ou tirar dela, porque não somos de fazer isso. Apocalipse 22 diz: qualquer que acrescentar uma palavra ou tirar dela. Mas deixe-me somente fazer isto como, não um aditivo, mas somente para
para trazer um ponto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu não creio que quando chegarmos aos céus, que todos parecerão e serão exatamente iguais. Eu não creio que todos serão loiros ou morenos, ou pequenos, ou todos grandes, ou todos gigantes. Creio que Deus é um Deus de variedade. Ele possui planícies, ele possui desertos, ele possui coisas diferentes, porque ele fez isto da maneira que ele quis fazê-lo. E ele fez as estações, primavera, verão, outono e inverno. Ele fez as estações. Isto mostra que ele é um Deus de variedade. Ele vos fez em uma variedade. Alguns homens são realmente violentos, outros são dogmáticos, outros são finos e outros são mansos. E você simplesmente encontra todos os tipos diferentes de pessoas em seu reino. Veja São Pedro e julgue-o através de André. André era manso, quieto, sempre de joelhos orando. E Pedro estava sempre inquieto, vejam, dando voltas. Vejam, André, aquele guerreiro de oração, estava de joelhos quase todo o tempo. E o apóstolo Pedro foi um daqueles tições de fogo que pegava, e assim por diante. E Paulo, sendo mais estudioso, mais do que como o profeta ou algo, sentado atrás. E veja, Moisés escreveu os primeiros 4 livros do Antigo Testamento, sendo que ele escreveu o Velho Testamento. O resto disso foram as leis, reis, salmos e assim sucessivamente. E o que alguém escreveu do profeta. Porém, Moisés escreveu as leis, os primeiros 4 livros da Bíblia. E então Paulo escreveu o Novo Testamento. Isso é verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os atos do que aconteceu e assim por diante. Mas Paulo separou a lei e a graça e as colocou em seus lugares. Ele foi o escritor do Novo Testamento. Ele nos deu as escrituras do Novo Testamento, colocando a palavra de Deus em ordem. Agora observem, muitas mansões, vários tipos de mansões, como vários tipos de colinas, como vários tipos de rios, córregos, lagos. Eles estavam aqui quando você veio aqui primeiro por causa da bondade de seu Pai Celestial, que os colocou aqui porque alguns homens gostam das montanhas. Outras pessoas gostam de rios, outros gostam de desertos. Israel dá a vida por um deserto. Eles gostam daquele lugar. Você dá a vida pela palavra. Aleluia. Então vê você, sua vinda. Ele conhecia a sua natureza e o que você seria. Então ele fez isto exatamente de maneira que você pudesse desfrutar disso. Oh, eu creio que este é um Pai maravilhoso. Fazendo isto desta maneira. Estou contente por ele ter feito as montanhas. Eu as amo. Eu gosto das montanhas. E eu gosto destas coisas, onde os outros dizem, oh, não posso suportar tudo isto. Eu gosto de estar no mato à noite, com muriçoca, alguém diz, não sei como você suporta isso, mas para mim é céu. É mosquito que não acaba mais. E aquilo te ferra de um lado e ferra do outro. Será que eu volto aqui mais uma vez? Quando a gente sai dali, a gente sai com pesar de deixar aquilo. Que coisa. Mas dá aquilo para você. Você diz, isso é gosto. Isso é gosto. Eu amo isso. Eu gosto das montanhas. Eu gosto dessas coisas. Onde os outros dizem, oh, não posso suportar tudo isso. Deve ter esvaziado o seu caixão por lá. Bem, ele esvaziou lá para que eu pudesse regozijar disto. Vê você? Então você diz, eu gosto das planícies onde eu posso ver as grandes distâncias. Um binóculo para ver lá o infinito. Bem, as duas naturezas diferentes. Somos ambos cristãos, com naturezas diferentes. Mas você sempre está criticando alguém pelo seu gosto, pela sua maneira. Mas o Pai sabia que você estaria aqui e preparou tudo para você antes que você chegasse aqui. Amém? Amém? Ele preparou tudo. A sua primeira vinda aqui, ele já tinha isto preparado para quando você chegasse aqui. Não é maravilhoso pensar no que ele tem feito? Agora recordem, estas são simplesmente um tipo das dádivas temporais, coisas passageiras. Ora, nós sabemos que Moisés, na construção do tabernáculo no deserto, ou preparando, ele disse que fez todas as coisas na ordem das que ele viu no céu.
Vem, então as coisas terrenas apenas expressam o que as coisas eternas são. E se esta terra em que vivemos hoje, sendo tão grande, como a amamos, e respiramos o ar, e vemos as flores e coisas, se isto aqui é a expressão, em que está morrendo, está simplesmente expressando o que é eterno, quando você vê uma árvore lutando, forçando e tentando viver, isso significa que há uma árvore em algum lugar que não precisa de fazer isso. Há um lugar assim. Quando você vê um homem aqui lutando com seu coração às voltas e perdendo as forças, lutando para viver, alguém em um hospital, ou em um enfermo em uma cama, ou em um acidente, lutando e agonizando para morrer, esforçando-se, gritando e chorando para viver. O que significa isso? Existe um lugar lá, um corpo que não luta e nem chora para isto, para viver. Vem, lá simplesmente não acontece isso. Isso te alegra? Agora, estas são dádivas temporárias para nós, estas coisas, somente expressando que existe um onde eterno, que é aquele que Jesus foi preparar, um eterno para nós. Agora, elas somente expressam que há a melhor da espécie, porque estes são da mesma espécie. Agora, recorde, a Bíblia diz: se este tabernáculo terrestre onde habitamos, se isto perecer, for dissolvido, nós já temos um preparado que está esperando. Foi preparar casa. Se este tabernáculo, se esta casa é desfeita, há um outro preparado. Vamos ver isto na Bíblia? É 2 Coríntios. Os últimos versículos do 4, e depois passamos para o 5º capítulo. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, perdendo as forças, não porque queremos ser despidos, sem corpo, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, para quem isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança, segurança, e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aleluia, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Vamos adiante. Agora recordem, a Bíblia diz: se este tabernáculo terrestre, onde habitamos, se isto perecer, for dissolvido, nós já temos um preparado que está esperando. Exatamente como um pequeno bebê, seus pequenos músculos dentro da mãe estão torcendo e virando. Mas, e observe, você pode tomar uma mulher, se ela está passando mal, porém quando ela se torna mamãe, um pouco antes daquele bebê nascer, há uma bondade ao redor daquela mulher, permanece ao seu redor, sempre há lugar, ela fica mais dócil. Por quê? Há um pequeno anjo, espírito, esperando para receber o corpo natural. Logo que ele nasce, o sopro da vida vem sobre ele, e Deus sopra lá dentro, e ele se torna uma alma vivente. Agora, sendo que este bebê nasceu, então o corpo espiritual está lá para recebê-lo. E agora, quando este corpo é lançado aqui na terra, como o bebê foi lançado,
também é um corpo imortal, esperando para receber o Espírito de volta a si mesmo outra vez. Oh, que grande coisa! Nós estamos agora em Cristo Jesus. Este é o nosso lugar. Amém. Bebês em Cristo, filhos de Deus, esperando pela saída completa da vinda de nosso Senhor Jesus, para nos receber lá em cima a si mesmo, quando o corpo, este mortal, se transformará no imortal, a semelhança, todas as coisas que Ele fez, expressam as coisas que estão por vir, como o corpo que Ele te dá aqui, como este corpo que Ele te deu para viver, somente expressa que há um maior que há de vir. Vem, se sustentarmos ou se temos nascido com uma imagem terrena, nós também ostentaremos a imagem celestial, a qual não sustém nenhum mal nesta que há de vir. Agora está aqui, tem seu mal, doenças, morte, tristezas, que seu coração fica às voltas e você perde as forças. Mas se até uma lagarta passa por uma metamorfose, quanto mais os filhos de Deus, eles sofrerão o poder da transformação. Agora, isto não é um conto de carunchinha, isto não é um conto religioso, isto não é um engano, isto não é um consolo religioso, isto é uma verdade. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. E você luta por esse lugar sempre. Deus deu um interesse, prometeu um lugar, é certo? Então, o meu coração dá voltas, me falta forças. De onde veio a força de Davi? Ele mesmo responde, isso no Salmo 27, ele diz: o Senhor é a força da minha vida. Me falta forças, falta forças dele. Ele teria força para vencer o leão? Teria ele força para vencer o urso? Não, lhe faltaria forças, como homem. Mas não lhe faltou a força do Senhor? Teria ele força humana para vencer o Golias? Não era ele. De onde viria essa força? Ele diz: o Senhor é a força da minha vida. As suas forças se desfalecem. Você se encontra sem forças, como Sara se encontrava sem forças próprias. A sua matriz já não prometia mais nada, esperança alguma, nem mesmo a operação de um milagre para trazer um filho à tona. Não, ela não prometia nada. Suas forças haviam se esgotado naquele sentido. Ela já havia morrido literalmente, parcialmente. Tinha morrido, seu ventre nesse sentido estava morto há muitos anos, pois fora uma estéril e, sobretudo, agora alcançada pelos anos. Veja de que Deus está falando, de coisas impossíveis. Nós se não podemos o abecedário, o que fazemos com a álgebra? Alguém diz assim: não se dá conta de viver o que o irmão Brana pregou, ainda querem mais coisas, ainda arranjar mais além do que ele pregou. Ora, se o Espírito Santo vem e dá força para a igreja viver o que ele já pregou, a terra não suportará a igreja. As abelhas se curvarão, os touros se ajoelharão, peixe será ressuscitado, filhos serão requeridos, a neve parará. Aleluias! Os mosquitos pararão, a palavra falada será dita. Para quê? Esquilos. A palavra falada será falada. Ora, por que então? Se não podemos as mínimas coisas, o que fazemos com as máximas? Ora, deixe que o Espírito Santo vivifique isto, e ele então colocará a igreja no lugar, na posição, no estado que a levará de fato àquele lugar onde ele está. Isso depende de fato somente de Deus, do Espírito Santo. Sara não estava pedindo um filho, Sara não estava cutucando Abraão: eu quero um neném, eu quero um neném, eu quero um neném, eu quero um filho, eu quero um filho. Ela não estava calejando os joelhos: eu quero um filho, minha madre se foi, acabou, está ressecada, já acabou, mas eu quero um filho, eu quero um filho. E todos os dias orando e chorando e lamentando. Ela não estava fazendo isso.
Ela não esperava nisso, ela não cria nisso, ela nem sonhava com isso, ela não sonhava com um bebê vindo na sua barriga, no seu ventre. Quando Eloí veio ali, Maria não estava estudando, quando o anjo veio a ela. Ela não estava com sua cabeça cheia de coisas. Nem mesmo a viúva, quando Elias bateu na porta dela, ela estava disposta a morrer, ela não contava com nada. Nós contamos com tudo, nós contamos com tantas coisas, e enchemos as cabeças de tantas coisas, interpretações daqui, interpretações dali, e conjecturas dali, problemas de todas as naturezas. Nós mesmos chamamos o juízo, a desgraça, o peso sobre nosso coração. Mas você quer ver, há sempre pessoas que nunca estão preocupadas. Elas estão sempre despreocupadas. Elas estão sempre cantando. Elas estão sempre louvando, elas estão sempre trabalhando, elas nunca estão ansiosas, elas nunca estão dizendo, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, e pega uma coisa e faz, procura se entreter, num vácuo, com o coração dando voltas. Elas nunca estão, diz o profeta, há muitos que lutam e nunca têm, há outras que não fazem nada e têm tudo. Tem essas coisas, tem essa segurança, porque o cristianismo tem duas fases, uma intelectual e outra na experiência. Uma é aqui na mente e outra no coração. Enquanto não desce para o coração está dando voltas. Você já viu que é uma pessoa que quando fica solitária, ela fica melancólica, ela perdeu um amigo, ela não tem com quem conversar, ela fica rueira, ela vai daqui, vai daquela, ela não tem o que fazer. A sua vida é vaga, a sua vida é ansiosa, é preocupada, é dando voltas. Mas já a outra é ancorada, ela é preenchida. O profeta diz, a mensagem de Billy Graham não preenche, mas a mensagem do sétimo anjo é essa, preenche sua vida, enche seu coração. Há muito o que fazer. Maria tinha o que fazer, ela tinha agora o que pensar. O anjo disse para mim, então eu só tenho que esperar. As vidas ansiosas, na hora da alimentação, e assim doenças sendo geradas, e preocupação, e coisas, preocupando com coisas que não dão conta de resolver e nunca vão resolvê-las. E se matando, e morrendo dia e noite com aquilo, morrendo dia e noite com aquilo. Jesus virou para Marta e disse, Marta, Marta, estás ansiosa. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Maria estava ancorada, Maria estava aos seus pés, Maria estava num lugar melhor do que o de Marta. Marta estava preocupada, e Marta ficaria doente, e você fica doente. Muitas vezes é porque a própria alimentação não pode lhe fazer o bem que pode fazer. Você não tem o sono que precisava de ter. Quando ele disse, ele dá o sono aos seus. Por que tanta preocupação? Por que tantas voltas? É tão triste, fica tão melancólico quando se apega a uma pessoa e não encontra aquela pessoa naquele dia. Então fica, onde vou, para onde vou? E vai para a esquina, e vai para outra, e vai para outra. Eu tinha um amigo que era assim, quando eu não podia encontrá-lo para sair, eu ficava, aonde vou? Vou para ali, vou para acolá, vou para ali, vou para acolá. E ficava dando voltas, o coração dando voltas. Isso é falta de um preenchimento. Mas isto não é uma acusação, isso é um despertamento. Às vezes você já tem sim, porque a palavra, a mensagem preenche. Ela te coloca num lugar, num estado. Mas você sabe que nós jogamos muito tempo fora. Nós desperdiçamos a melhor coisa que temos, que é o tempo. Nós conversamos muito, coisa de 10.000 palavras que falamos, geralmente apenas 1.000 é aproveitável. 9.000 não seria necessário, não tem edificação alguma. 9.000 é 1 por 10, é o dízimo apenas. 1 por 10. De 10.000 palavras que você fala num dia, apenas 1.000, isso com grande aproveitamento, em melhor média possível, 1.000 tem edificação. Pense nisso quando se encontra, quer seja na porta da igreja, seja onde for, em casa, onde for, tem que se procurar assunto, tem que se caçar assunto, tem que ter assunto, e tem que emendar assunto, e não podem, isso é humano, eu não estou acusando, você vê, é porque
A boca fala que o coração está cheio, está preenchido, o coração está preenchido. Foi lá esvaziar seu caixote, diz o profeta, entre aspas. Há muitos que amam a montanha, ele diz, aquilo é terrível. Mas já outros amam a visita e derramar o que está dando no seu caixote. Há muitos que amam ficar a sós, com Deus, orando, salmodiando, cantando, louvando. Mas há outros que têm que derramar o seu caixote. Na expressão do profeta, que ele usou ali, que usam assim. Mas como foi que a Ana derramou sua alma? Derramou sua alma angustiada? Onde foi? Em qual lugar foi? Foi no templo. Qual é o desejo que há? Vagabundos para cima e para baixo, buscando com fome de carne. Não é de carne de comer. Não é de sede de beber, buscando a palavra do Senhor. Quando a palavra está aí, a palavra está aqui, a mensagem está aí, tudo está aí. Por que vidas vazias? Eliseu disse para a viúva, pega vasos. Eu já peguei todos os meus. Vá nos vizinhos e peça os seus vasos, porque eles estão todos com os vasos vazios também. Peça, entra para o quarto, fecha a tua porta, tranca-te no quarto. E de repente os vasos começaram a se encher de azeite. O que é azeite na Bíblia? É o Espírito Santo. O que nos falta é isto. Ele disse, até que eu entrei no templo e atinei com o fim deles, com os rins doendo, o coração dando pontadas. E eu estava com os pés no lugar escorregadio. Eu estava quase caindo. Eu estava me escorregando, eu estava num lugar perigoso, meu coração estava dando voltas, eu estava perdendo as forças, até a luz que eu tinha nos olhos desapareceram, se foram de mim, até a revelação estava apagando, eu não podia mais enxergar as coisas. Mas logo ele disse, até que atinei, Deus veio a ele. Deus veio a nós, Deus veio a você, você é de Deus, por isso Deus veio a você. Ele deu-se a si mesmo para você, por isso ele pede você dele, ou ele de você. Ele tem direito de pedir, porque ele deu-se a si mesmo para você. Então ele pede, ele de você. Dá-me a mim mesmo de você. Você está descansado agora, o seu coração não fica dando voltas. Vamos ficar de pé. Senhor, nós nos pomos de pé nesta hora, lembrando-nos, ó Deus, em síntese, que Israel sempre lutou por um lugar, amando um deserto, isso pelo sangue que o Senhor pôs neles. Naquele povo, a noiva do Senhor ama este lugar, ela dá a vida por este lugar, por esse estado, e este lugar, as bodas do Cordeiro, este lugar na palavra, irmãs e irmãos, que tem se acabado, muitas vezes presumindo, conjecturando, Senhor, muitas vezes nós perdemos terreno demais, falando precipitadamente, falando coisas bobas, loucas, e muitos até falando coisas que não edificam, e outros ocupados com aquilo que não devem se ocupar, e assim temos uma vida desordenada às vezes, e por isso falta a confiança, o coração fica dando voltas, e as forças se esvaindo, e a luz diminuindo, e não podem ver as coisas, ó Pai. Mas agora, ó Deus, nesse instante, o Senhor tem nos advertido disto. Cremos perfeitamente que esse corpo não permanece para sempre, mas há um outro que permanece. Devemos lutar por ele, devemos ter mais desejo de sermos cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo, não importando o que nos aconteça amanhã, mas sermos cheios do Espírito Santo, ó Pai, e assim quebraremos, romperemos, dobraremos as colunas do templo de Dagon, ó Deus, do templo dos filisteus, ó Deus. Ó Pai, somente uma vez mais, esforça a coragem de cada um, Senhor. Anima esta Maria que está aos teus pés escolhendo a melhor parte, ó Deus. Ajuda cada um a ficar ocupado, ó Pai Santo, com as coisas que podem produzir um coração edificado, um coração confiante,
um coração ancorado, uma fé descansada agora, Senhor. Não deixa esses corações darem voltas quando sentem um sintoma de doença, darem voltas dizendo fulano morreu assim, e aquilo outro, e notícias de enfermidade, notícias de acidente e coisas assim. Espíritos nos rodeando constantemente, coisas horríveis e terríveis nos rondando constantemente, Senhor. Oh, Pai bendito, nós somos mais do que uma lagarta, ó Deus. O Senhor tem muito mais conosco do que com os pássaros, do que com os lírios do campo, Senhor. O Senhor tem muito mais conosco do que com aquele mandruvá, com aquela lagarta asquerosa que está ali sugando a seiva de uma árvore e daqui a pouco vira uma linda borboleta, Senhor. Oh Deus, o Senhor tem muito mais com tuas filhas, com teus filhos. O Senhor tem muito mais conosco. O Senhor nos deu muito mais. O Senhor nos deu do Senhor mesmo. O Senhor nos deu fé. O Senhor nos deu espírito. O Senhor nos deu confiança. O Senhor nos deu raciocínio. O Senhor nos deu inteligência. O Senhor nos deu gosto, ó Pai Santo, para apreciarmos montanhas, planícies, para apreciarmos o céu, as estrelas, o crepúsculo da tarde, a aurora rompendo, Senhor. Oh, glória ao Senhor Jesus. Toma todos os teus filhos nesta hora, no poder e graça do teu Espírito Santo, e funde esse sentimento em cada coração, dando mais valor, ó Deus, naquilo que o Senhor tem proposto que nós sejamos. É no teu santo nome, no nome de Jesus Cristo, que nós, de mãos dadas agora, entramos em choque com todo pasmo do coração, com toda doença e plano de Satanás, com toda armadilha do diabo. Ó Pai bendito, e sabemos que o poder transformador está às portas. Nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ao toque da trombeta de Deus, e iremos aos céus, nas bodas do Cordeiro, Senhor. Ajuda meu coração, está cheio dessas coisas a partir de agora, e cada pessoa que entrou aqui está ocupada com esse lugar, com esta posição em Cristo Jesus. Toma, irmã, toma, irmão, em tuas mãos, batiza cada um com teu Santo Espírito, ó Deus. Tira o diabo da carne, tira o diabo do coração, Senhor. Satanás, sai em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Sejam curados e libertados. Toda obra maligna, toda astúcia maligna de Satanás, toda armadilha contra os filhos de Deus, seja desfeito, porque está escrito: Ele não permitirá que teu pé vacile, Ele te guardará, porque não dormita o guarda de Israel. Pois é todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, estará seguro debaixo de suas asas e suas penas. Oh, glória a Deus, porque sua verdade é escuro e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole no dia. Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei e pô-lo-ei no alto refúgio, porque ele conheceu o meu nome, assim diz o Senhor. Pai bendito, toma quem vai usar essas peças de roupa, cura pelo teu poder, poder de Atos 19, pedidos de oração estão diante do Senhor. Oh Deus, que vá na graça e poder do teu Santo Espírito, cada um cantando, rejubilando, ó Deus, além das montanhas, além das montanhas, além das montanhas, há uma planície, há um lugar de descanso, em nome de Jesus Cristo. Pai eterno, nós te suplicamos estas bênçãos com louvores em nosso coração. Amém. Amém. Tenho paz e bem-estar em meu doce caminhar, pois pedi a mão fiel do Salvador. A razão do meu prazer posso a todos já dizer, hoje tenho o Consolador. Ele habita
e bem-estar em meu doce caminhar. Vai comigo o Consolador. Já o mundo não me atrai, tenho a bênção de meu Pai. Bem feliz eu canto hino de louvor. Toda treva já passou, santa luz me iluminou. Hoje tenho o Consolador. Ele habita, aleluia. Hoje tenho o Consolador. Sinto paz e bem-estar em meu doce caminhar. Vai comigo o Consolador. Ele habita, aleluia. Hoje tenho o Consolador. Sinto paz e bem-estar em meu doce